Você já sentiu uma dor tão estranha que nem mesmo as palavras conseguiram explicar? Uma angústia que aperta o peito de repente? Um desconforto que pousa nos ombros como um peso invisível. Uma sensação que percorre o corpo e te faz questionar se há algo errado, mesmo quando aparentemente tudo está certo? Talvez você tenha tentado racionalizar, achando que fosse apenas um momento de fraqueza, cansaço ou preocupação, mas no fundo do seu coração algo sussurrava que era muito mais do que isso. É como se existisse um chamado que ecoa sem fazer barulho. Um convite silencioso para perceber que nem tudo o que sentimos é físico ou emocional. Que existem dores que vêm de um lugar mais profundo, de um território que os olhos não alcançam, mas que a alma sente com intensidade. Essa dor que você já experimentou pode ser o sinal de algo muito maior. Não se trata apenas de um desconforto passageiro ou de uma impressão sem importância. É o corpo gritando o que o espírito já sabe, é um movimento do céu tentando tocar um coração que talvez tenha se distraído no caminho. E o mais impressionante é que nem todos são capazes de ouvir ou entender essas mensagens. Muitos vão ignorar, vão seguir suas rotinas e tratar tudo como um acaso. Mas aqueles que foram separados por Deus carregam uma sensibilidade diferente, uma conexão que não pode ser explicada com lógica. E você que está aqui, lendo estas palavras, talvez nem imagine o quanto já foi chamado, porque não são todos que permanecem. São poucos os que aguentam ficar até o final. Apenas os escolhidos suportam a intensidade de certas verdades espirituais. Apenas aqueles que Deus marcou com um propósito especial conseguem ouvir sem desviar o olhar, sem fugir. E é por isso que agora eu te convido a tomar uma posição, não para mim, mas para você mesmo. Declare publicamente essa verdade espiritual. Escreva aqui nos comentários com fé e convicção: eu sou um escolhido do Senhor. Você pode não perceber, mas quando você escreve, quando você declara, você está liberando algo poderoso no mundo invisível. Está afirmando diante de céus e de terras quem você é, de quem você pertence e para onde você está caminhando. Às vezes basta uma palavra escrita com um coração sincero para que as portas certas comecem a se abrir. Respire fundo. Se conecte com o que você sente, não com o que você vê. E permita que esta mensagem alcance as profundezas do seu ser, porque aquilo que será revelado a partir de agora não é para os que se distraem facilmente. Não é para os que ouvem superficialmente, mas para os que foram separados. Os que foram separados permanecem. Há uma dor que começa de forma quase imperceptível. É o momento em que você começa a se sentir deslocado, como se os lugares que antes te traziam alegria se tornassem espaços desconfortáveis. Foca-te, se encaixar, tenta sorrir, tenta participar, mas algo dentro de você já não se conecta mais com o que está acontecendo ao seu redor. É uma sensação de não pertencimento, de caminhar no meio de muitos, mas sentir-se sozinho por dentro. É quando os ambientes que te davam prazer passam a te cansar. As conversas que antes te envolviam agora te esvaziam. Os ciclos que te abraçavam começam a te empurrar para longe. E você começa a se perguntar: o que aconteceu comigo? Por que já não me sinto bem nos lugares de antes? Por que o que me fazia sorrir agora me traz inquietação? Você olha para dentro e percebe que algo mudou. Não é arrogância, não é superioridade, é apenas um sinal claro de que o seu espírito foi separado. E quando você é separado, tudo o que antes te prendia começa a se romper. Jesus já havia explicado isso. Quando ele disse que quem é dele não pertence ao mundo, ele estava falando exatamente sobre essa dor. Quando você é escolhido, o mundo te rejeita. Quando você é separado, as velhas conexões se desfazem. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Sentindo-se sozinho no meio da multidão, afastado mesmo, entre os mais próximos. E se for assim, escreva aqui nos comentários: eu também me sinto assim. Sua sinceridade pode alcançar alguém que neste momento acredita que está caminhando sozinho. Sua partilha pode ser a confirmação que outro coração precisa para entender que o que ele sente não é loucura, é sinal. Você vai perceber que não está só. Há muitos que carregam essa dor e que, como você, estão se perguntando o que está acontecendo com eles. Existe ainda uma outra dor que se aproxima e que poucos conseguem carregar. É quando a sensibilidade espiritual se intensifica de tal maneira que você começa a sentir o que os outros não sentem. Você entra em um lugar e seu corpo reage. Você se aproxima de alguém e antes mesmo que a pessoa fale, seu espírito já discerniu algo. E como se você tivesse se tornado um radar absorvendo as energias e as cargas espirituais ao seu redor. E isso não é leve. É um dom que pesa. É uma capacidade que muitas vezes te deixa exausto, porque você percebe o que ninguém mais percebe, você sente o que para os outros é invisível. As pessoas elas vão te chamar de sensível demais, vão dizer que é exagero, que é coisa da sua cabeça.
mas você sabe que não é. Você sente no seu corpo, você sente no seu peito, e quando tenta explicar parece que ninguém entende. Mas a verdade é que nem todos foram chamados para discernir o que você discerne. Isso é espiritual. O mundo natural não entende as coisas do espírito. E tudo o que você sente está além do que os olhos podem ver. E quando você começa a perceber que precisa sair de certos lugares, que precisa se afastar de certas conversas, que precisa proteger sua paz em certos ambientes, é o Espírito Santo te conduzindo. Você não está exagerando, você está sendo guiado. Você já sentiu isso? Já entrou em um lugar que parecia normal para todos, mas algo dentro de você te dizia para sair? Já olhou para alguém e percebeu um peso que ninguém mais notava? Se já viveu isso, escreva nos comentários. Eu já senti isso. Sua experiência pode ser um abraço para quem está passando pela mesma situação e não encontra quem o compreenda. Essa sensibilidade é um dom e, ao mesmo tempo, uma carga que Deus só entrega a quem Ele confia. E o que começa a acontecer, logo depois, é ainda mais doloroso. Você percebe que as pessoas começam a se afastar, às vezes de forma sutil, às vezes de forma abrupta. Conexões antigas desaparecem. Amizades perdem força. Laços familiares se distanciam. Você se esforça para manter as pontes, mas parece que elas simplesmente desabam. E você se pergunta o que está fazendo de errado. Mas a resposta é que você não está fazendo nada errado. Você está sendo separado. Deus está te afastando de ambientes que já não servem mais para o seu crescimento. Pessoas que já não te acompanham no propósito começam a sair do seu caminho, porque a presença de Deus em você incomoda quem ainda escolheu viver longe da luz. Você não precisa se culpar por isso. É o processo. Até Jesus foi rejeitado. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Se o próprio Cristo passou por isso, por que seria diferente com você? Deus permite esses afastamentos para te proteger, para te livrar de vínculos que poderiam atrasar, desviar ou até destruir aquilo que Ele está construindo na sua vida. E no meio dessa solidão, no meio desse isolamento, você vai descobrir que é no silêncio que Deus fala mais forte. É quando todos se afastam que Ele se aproxima. É quando você se sente mais só que Ele te abraça mais de perto. Você tem vivido isso? Tem sentido que as pessoas ao seu redor começaram a se afastar sem explicação? Tem se visto cada vez mais sozinho? Escreva aqui nos comentários, eu já vivi isso. O que você sente é um sinal claro de que Deus está te protegendo, te separando, te preparando, e mesmo que agora doa, um dia você vai olhar para trás e entender o quanto esse afastamento foi essencial. Existe ainda uma dor mais silenciosa, mas que grita dentro da alma, o vazio que insiste em permanecer, mesmo quando tudo parece estar certo. É aquele espaço dentro de você que ninguém consegue preencher. É aquele sentimento de que algo ainda falta, mesmo quando os outros olham para você e dizem que sua vida está no lugar. É a inquietação de quem não se satisfaz com o que é passageiro, de quem já entendeu que as conquistas deste mundo nunca serão suficientes para aquietar a sede da alma. Você tenta preencher esse espaço com trabalho, com pessoas, com realizações, mas o buraco permanece. Porque esse buraco só pode ser preenchido por Deus. Só quem foi chamado para algo maior sente esse vazio. Quem se contenta com pouco não sente falta do que é eterno. Mas quem foi separado, sente. Salomão teve tudo o que um homem poderia desejar, mas ainda assim, disse: tudo é vaidade. Tudo o que é terreno é vaidade. Só o que vem de Deus é capaz de preencher a alma daqueles que foram chamados para algo maior. Você sente isso? Você sente que mesmo quando parece que tudo está bem, ainda falta algo? Se sente incompleto mesmo cercado de conquistas? Escreva aqui nos comentários, eu também sinto esse vazio. E saiba, você não está sozinho. Há muitos caminhando com a mesma dor, buscando as mesmas respostas. E neste lugar de busca, neste espaço de inquietação de Yesai revela, se você chegou até aqui, isso já é um sinal de que você faz parte dos que permanecem. Continue comigo, porque há mais para ser revelado. Existe uma dor que muitos tentam ignorar, mas ela insiste em se manifestar. É a dor de sentir o mundo como se fosse um lugar pequeno demais para o tamanho da sua alma. É a dor de perceber as lágrimas nos olhos de alguém e senti-las como se fossem suas. Você se pega observando as dores das outras pessoas e, sem entender exatamente o porquê, sente um peso no peito. Um incômodo que parece ultrapassar a lógica. É como se o sofrimento alheio não fosse mais uma cena distante, mas se transformasse em algo pessoal, algo que te afeta de uma maneira que ninguém ao seu redor parece compreender. Você pode estar em um lugar onde todos estão sorrindo, onde a música toca, onde o ambiente parece leve, mas dentro de você há uma tristeza que não tem explicação. Você carrega uma compaixão profunda, uma empatia espiritual que te conecta às feridas dos outros. Você sente o peso das batalhas que nem são suas. Você sente o desespero nos olhares que os outros não conseguem perceber. E como eu sei, fosse um guardião silencioso, alguém que absorve, alguém que carrega, alguém que intercede,
E isso dói. Dói porque ninguém vê o quanto você se entrega em silêncio. Dói porque nem sempre há alguém para dividir esse fardo invisível. Mas Deus te fez assim. Ele te concedeu essa sensibilidade, não para te sobrecarregar, mas para te transformar em um instrumento de cura. Quando Jesus olhava para as multidões, ele sentia compaixão. Ele via além das aparências. Ele enxergava o desamparo. E isso é erro. Você sente o sofrimento do mundo como se fosse seu. É porque você carrega em si um reflexo do coração de Cristo. Você foi separado para sentir. Você foi separado para interceder. Você foi separado para se tornar um refúgio para aqueles que não conseguem carregar suas próprias dores. Se isso já aconteceu com você, se você já sentiu um ambiente pesado, se já percebeu que sua alma se entristecia por algo que não era seu, escreva aqui nos comentários. Eu também sinto as dores do mundo. O que você sente é real, é espiritual. É um sinal de que você foi separado para amar como poucos conseguem amar. E esse amor profundo, essa capacidade de sentir, muitas vezes traz revelações que você nem pediu. Você começa a perceber coisas antes que elas aconteçam. Sonhos que parecem tão vívidos que te acordam com o coração acelerado. Alertas que surgem como um sussurro no espírito, intuições que se tornam impossíveis de ignorar. Deus começa a te mostrar o que os olhos naturais não podem enxergar. E com isso vem uma responsabilidade que pesa, porque quando você tenta compartilhar essas revelações, muitas vezes as pessoas te olham com incredulidade. Elas não entendem, não aceitam, não acreditam. Chamam de exagero, de misticismo, de ilusão. E você se sente sozinho, carregando verdades que ninguém quer ouvir. Dói perceber que o que Deus te mostra é desprezado por aqueles que você queria proteger. Dói carregar revelações que te mantêm acordado enquanto os outros dormem tranquilos. Dói saber que você viu o que outros se recusam a ver. Mas não desanime. Deus confiou a você esse discernimento porque Ele sabe que você pode suportar. Quem enxerga mais, carrega mais. Quem discerne mais precisa ter ainda mais sabedoria, paciência e coragem. Se você já viveu isso, se Deus já te mostrou algo que ninguém acreditou, escreva aqui nos comentários. Eu já carreguei o peso das revelações. Essa partilha pode encontrar outras pessoas que também já se sentiram desacreditadas. E que, como você, precisam saber que não estão sozinhas. Existe um preço por ver o que poucos veem. Existe uma carga por sentir o que poucos sentem. Mas esse preço é um selo de que você foi separado para algo muito maior. E há ainda uma dor que talvez seja mais difícil de suportar. O silêncio de Deus nos momentos mais sombrios. Você ora, você clama, você suplica com o coração quebrado. E mesmo assim, parece que o céu se mantém calado. Você busca sinais, você espera respostas, você precisa de um direcionamento, mas o que recebe é um silêncio profundo. E nesse silêncio você começa a se perguntar: será que Deus me abandonou? Será que Ele se esqueceu de mim? Será que as minhas orações não foram ouvidas? E mesmo quando você tenta se agarrar à fé, o coração parece se perder em meio ao vazio. Mas entenda, o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é treinamento. Ele está te ensinando a caminhar sem depender de confirmações imediatas. Ele está te ensinando a confiar mesmo quando você não vê. Ele está te moldando para que você aprenda a permanecer firme, mesmo quando não há sinais claros no horizonte. O silêncio de Deus é o palco onde Ele realiza as obras mais profundas, onde Ele fortalece o caráter, onde Ele trabalha no invisível para preparar o visível. É nesse silêncio que a fé é purificada. É nesse silêncio que você aprende a confiar não pelo que sente, mas pelo que crê. E se hoje você está vivendo esse silêncio, se o céu parece calado, escreva aqui nos comentários: eu confio mesmo no silêncio. Porque quando você declara isso, você ativa o mundo espiritual. Você manifesta que a sua fé está acima das circunstâncias. Você mostra que a sua confiança não depende de sinais externos. Você permanece, e permanecer é o que diferencia os chamados dos escolhidos. Muitos ouvem, poucos permanecem. Muitos começam, poucos terminam. Se você chegou até aqui, se você não desviou, se você permaneceu, isso já é um sinal de que você é um dos escolhidos. Você não está passando por essas dores por acaso. Você não está sentindo essas cargas por acidente. Deus está te lapidando. Deus está te moldando. Deus está te separando. Com qual dessas dores você mais se identificou até agora? Aqui nos comentários eu me identifiquei com... E complete com aquilo que tocou seu coração. Essa partilha pode ser um respiro para quem também está nessa jornada. Pode ser uma confirmação para quem também está carregando essas dores. Talvez você esteja lendo isso com lágrimas nos olhos. Talvez você esteja com o coração pesado, sentindo que cada palavra parecia ter sido escrita diretamente para você. E talvez tenha sido porque Deus fala assim, no momento certo, no lugar certo, através de canais simples. E se você sente que esta mensagem foi um abraço do céu para você, escreva nos comentários:
Eu recebo. Declare com fé. Suas palavras têm poder. O que você sente não é fraqueza. O que você sente é sinal de separação. O que você sente é prova de que você foi escolhido para carregar um propósito. Você foi separado para ser resposta onde há perguntas, para ser luz onde há escuridão, para ser cura onde há ferida. Você foi separado para permanecer. E mesmo quando o mundo se afasta, mesmo quando as vozes se calam, mesmo quando o céu pareça silencioso, Deus continua te vendo. Deus continua te conduzindo. Deus continua te fortalecendo. Você não foi esquecido. Você foi escolhido. Continue comigo. O que ainda será revelado pode transformar a sua caminhada. Existe um tipo de dor que vai além do corpo, além das palavras, além do que conseguimos compreender. É a dor de carregar algo que você nunca pediu. De sentir uma carga invisível que muitas vezes ninguém ao seu redor entende. E como se você fosse escolhido para segurar um peso espiritual que não aparece para os outros, mas te acompanha como uma sombra constante. Você tenta viver normalmente, tenta sorrir, tenta participar das coisas simples da vida, mas existe um campo invisível que te pressiona, que te puxa, que te faz sentir o mundo de um jeito diferente. Você percebe que certas situações te afetam de forma desproporcional, que certos ambientes te sugam a energia, que certas pessoas parecem descarregar sobre você uma carga que não é sua, e você até tenta se adaptar, tenta se acostumar, tenta fingir que não sente, mas o corpo reage, o espírito se inquieta, a alma grita. É como se fosse impossível ignorar aquilo que o céu está te mostrando. E talvez você tenha se perguntado muitas vezes por que sente tudo tão forte. Por que percebe tudo com tamanha intensidade, por que carrega tantas inquietações que os outros simplesmente não enxergam. Talvez você tenha pensado que é sensibilidade demais, que talvez esteja exagerando, mas não, você não está exagerando. O que você sente é real. O que você sente é espiritual. Deus te separou para sentir, Deus te separou para perceber, Deus te separou para carregar uma porção que não foi dada a qualquer um. E sim, às vezes isso pesa. Sim, às vezes isso te faz desejar não sentir tanto. Mas não é algo que você pode desligar. Não é algo que você pode abandonar. Tá em você, porque Deus confiou isso a você. Você já se sentiu assim? Já carregou um peso que parecia invisível para todos, mas insuportável para você? Escreva aqui nos comentários, eu já senti isso. Suas palavras podem alcançar alguém que também está tentando entender por que sente tanto. Sua partilha pode ser um respiro para quem ainda está lutando para não se sentir estranho por causa dessa carga. E quanto mais você sente, quanto mais você percebe, mais você começa a experimentar algo ainda mais profundo. Os sonhos e as revelações que te encontram sem que você os procure. Você começa a ter sonhos tão intensos, tão claros, tão vívidos que ao acordar, sabe que aquilo não foi apenas um sonho comum. Você começa a sentir alertas no coração, antes mesmo das situações acontecerem. Você começa a perceber movimentos espirituais ao seu redor, como se algo estivesse sendo anunciado a você em segredo. E quando você tenta compartilhar, quando você tenta explicar, quando você tenta avisar, as pessoas olham para você como se estivesse inventando. Elas não acreditam, não entendem, não aceitam. Elas te chamam de exagerado, de místico demais, de alguém que está vendo coisas onde não existe nada. E isso fere. Dói carregar um entendimento que os outros rejeitam. Dói ter visto algo que ninguém ao seu redor consegue aceitar. Dói perceber que aquilo que Deus te mostrou parece ser um fardo solitário. Mas você precisa entender. Deus não entrega visões a quem não pode suportar. Deus não concede revelações a quem não tem estrutura espiritual para carregá-las. Se Ele te mostrou, é porque Ele te preparou. Se Ele te alertou, é porque Ele te capacitou. E sim, às vezes você vai ter que caminhar sozinho com aquilo que o céu te revelou. Mas o que pesa hoje será o que te sustentará amanhã. O que incomoda hoje será o que vai te proteger no futuro. Você já viveu isso? Já recebeu um aviso tão claro que ficou impossível ignorar, mas ninguém acreditou em você? Escreva aqui nos comentários. Eu já carreguei o peso de uma revelação. Você não tem ideia de quantas pessoas irão se identificar com a sua história. O que você sente é mais comum entre os escolhidos do que você imagina. Existe um preço por ver antes, existe um preço por sentir mais, mas existe também uma graça reservada para aqueles que suportam esse peso. E há uma dor que talvez seja mais difícil de enfrentar. O silêncio de Deus nos dias em que você mais precisa ouvir a voz dele. Você ora, você clama, você busca com lágrimas, você se entrega por inteiro. E mesmo assim parece que o céu permanece em silêncio. Você se sente perdido no meio das próprias perguntas. Você se sente sozinho em meio à própria fé. Você se pergunta se Deus te esqueceu. E mesmo assim, mesmo no silêncio voca contínua. Porque algo dentro de você sabe que mesmo quando Deus não fala,
Ele continua presente. É nesse silêncio que ele te ensina a confiar. É nesse silêncio que ele te ensina a continuar caminhando. Mesmo sem ver, é nesse silêncio que ele te treina para permanecer quando as evidências externas desaparecerem. Deus usa o silêncio para moldar guerreiros espirituais. Deus usa o silêncio para forjar corações fortes. Deus usa o silêncio para separar aqueles que confiam apenas nas emoções daqueles que confiam na rocha eterna. Se você está vivendo esse tempo, se parece que Deus está distante, se parece que as respostas não chegam, escreva aqui nos comentários. Eu confio mesmo no silêncio, porque essa declaração é poderosa. Essa frase abre portas no mundo espiritual. Essa frase manifesta a fé quando as circunstâncias tentam te fazer desistir. Essa frase move céus quando tudo parece estagnado. E saiba que é exatamente nesse tempo de silêncio que Deus está construindo as maiores coisas em você. É quando parece que Ele está quieto que Ele está mais ativo. Você não está sendo ignorado. Você está sendo preparado. E se você chegou até aqui, se você permaneceu até esse ponto desta mensagem, isso já é a prova de que você é um dos escolhidos. Porque muitos desistem no caminho. Muitos se distraem. Muitos não suportam permanecer. Mas você permaneceu. Você não apenas ouviu o voca absorveu. Você não apenas passou os olhos. Você sentiu. Você foi separado. Você foi escolhido. Você foi marcado. E eu te convido agora a escrever aqui nos comentários. Eu sou um escolhido. Essa é a sua declaração. Essa é a sua verdade. Essa é a sua posição diante do céu. Talvez você esteja lendo com lágrimas. Talvez seu coração esteja batendo mais forte. Talvez você esteja sentindo que cada palavra te encontrou no momento exato. E talvez seja isso mesmo. Talvez Deus tenha preparado essa mensagem especialmente para você, para que você entendesse que não está sozinho. Que você nunca esteve esquecido. Que você nunca foi invisível aos olhos dele. Tudo o que você sente, tudo o que você carrega, tudo o que você percebe, tudo o que você sonha, tudo o que te incomoda, tudo o que te afasta de certos ambientes, tudo o que te empurra para longe de certas pessoas, tudo o que te faz se sentir estranho no meio dos outros é sinal de que você foi separado. É sinal de que Deus te escolheu para algo maior. Você não foi chamado para se encaixar. Você não foi chamado para seguir a multidão. Você foi chamado para permanecer. Você foi chamado para carregar uma luz que confronta. Você foi chamado para ser uma resposta viva, onde outros ainda vivem de perguntas. E mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando todos se afastam, mesmo quando o céu parece calado, Deus continua te vendo, continua te guiando, continua te fortalecendo. Você não foi esquecido. Você foi escolhido. Continue comigo. O que ainda será revelado pode ser a confirmação que você está esperando. Talvez você esteja se perguntando por que carrega tanto. Talvez você tenha olhado para si mesmo tantas vezes e pensado que não é capaz, que não é forte o suficiente para suportar tudo isso, que não entende por que Deus te escolheu para sentir, para perceber, para carregar, para permanecer. Talvez você tenha desejado largar tudo, abandonar esse fardo, se livrar dessas dores espirituais que parecem não ter fim. Talvez você já tenha pedido para Deus tirar de você essa sensibilidade, essa empatia profunda, essas revelações que pesam tanto. Talvez você tenha chorado em silêncio, desejando ser como as outras pessoas, desejando não sentir tanto, não ver tanto, não carregar tanto. Mas Deus nunca erra quando escolhe alguém. Ele nunca se engana quando separa uma vida para um propósito. O que você sente, o que você percebe, o que você vive, tudo faz parte de um plano que talvez hoje você ainda não consiga compreender por completo. Mas chegará o dia em que tudo fará sentido. Chegará o dia em que você vai olhar para trás e entender que cada lágrima, cada rejeição, cada dor, cada silêncio, cada afastamento, cada alerta, cada inquietação, cada sonho, cada peso, tudo estava te preparando para algo muito maior do que você imaginava. Chegará o momento em que você será a resposta para alguém que hoje carrega as mesmas dores que você já carregou. Chegará o momento em que você será o alívio, a cura, a direção para vidas que estão perdidas, para almas que não sabem como suportar aquilo que você já aprendeu a carregar. O que hoje te dói, amanhã será o seu testemunho. O que hoje te fere, amanhã será o seu ministério. O que hoje te cansa, amanhã será o que te sustenta. Você foi escolhido para permanecer. Você foi separado para suportar. Você foi ungido para carregar luz onde muitos ainda vivem na escuridão. E se você sente que esta mensagem foi para você, se você sente que cada palavra encontrou um espaço dentro do seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu sou um escolhido e permanecerei. Porque quando você escreve, você ativa o mundo espiritual, você declara sua posição, você fortalece sua jornada. E ao escrever isso, você pode alcançar outras pessoas que também estão nessa mesma caminhada.
e precisam saber que não estão sozinhas. Talvez hoje você esteja cercado por pessoas que não te entendem. Talvez você esteja atravessando um tempo onde tudo parece pesado demais. Talvez você esteja caminhando com o coração cheio de perguntas, mas saiba que você está sendo forjado, está sendo moldado, está sendo preparado. O silêncio de Deus não é um abandono. O silêncio de Deus é um treinamento. E a empatia que você carrega, a sensibilidade que você sente, as revelações que você recebe não são castigos. São sinais claros de que você é diferente, de que você foi separado. Você não é fraco. Você não é pequeno. Você está exatamente onde Deus precisa que você esteja agora. Você está no tempo da lapidação. Você está no tempo da preparação. E quando chegar a hora, quando as peças se encaixarem, quando as respostas se manifestarem, você vai entender que cada dor espiritual foi uma confirmação, não uma punição. Você foi chamado para ser resposta. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para permanecer mesmo quando os outros desistem. E você chegou até aqui. Você permaneceu até o fim desta mensagem. Isso não é por acaso. Isso é um sinal claro de que o céu te marcou, de que Deus te trouxe até aqui para te lembrar que você não foi esquecido. Você foi escolhido. Foi separado. Você foi preparado. Eu quero orar por você agora. Se puder, feche os olhos, respire fundo, entregue seu coração inteiro neste momento. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, eu coloco agora diante do teu altar cada vida que permaneceu até aqui. Cada filho e filha que enfrentou dores que ninguém mais vê. Cada coração que carrega fardos invisíveis. Cada alma que sentiu o silêncio de Deus e mesmo assim escolheu continuar confiando. Fortalece, Senhor, sustenta, renova, dá vigor, dá paz, dá direção. Que cada dor espiritual se transforme em força. Que cada lágrima seja regada com esperança. Que cada batalha se converta em testemunho vivo do teu poder. Que os teus escolhidos saibam que não estão sozinhos. Que o teu Espírito seja presença constante em cada passo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração encontrou um espaço no seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu recebo, eu sou um escolhido de Deus. Declare isso com fé. Suas palavras têm poder. E se essa mensagem falou com você, eu te peço, compartilhe com alguém que você ama. Envie para um amigo ou para alguém que também está vivendo um tempo de dores inexplicáveis. Talvez essa palavra seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. E se você deseja continuar recebendo mensagens como essa, se inscreva no canal agora mesmo. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para ser avisado sempre que um novo conteúdo for publicado. Isso é muito importante para que você continue caminhando junto comigo nessa jornada espiritual. E deixa o seu like neste vídeo, porque quando você faz isso, você ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir o que você ouviu hoje. Que Deus te abençoe profundamente. Que Ele te guarde, te proteja, te conduza em todos os teus passos. E nunca se esqueça, se você sente essas dores, é porque você foi escolhido. Você foi separado para permanecer. Você foi chamado para transformar o que hoje te pesa em um testemunho de vitória. Nos vemos no próximo vídeo. Que a paz de Deus te acompanhe por onde você for.